Estrela de Belém. Vamos aprender mais um pouco, né, sobre fidelidade. E hoje nós vamos falar sobre a fidelidade dos ministros. Nós, como os ministros, quais são a nossa função, as nossas características, né? Como que temos que ser como ministro? Como que temos que agir? É hoje que nós vamos aprender algo mais sobre a fidelidade. E para dar início ao nosso estudo, vamos estar lendo em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente do que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Mas estas coisas ensinas, ninguém te despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então ali Timóteo ele deveria dar instruções ao rebanho do Senhor, agindo como um bom ministro de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Um bom ministro é aquele que serve a igreja, exortando, ensinando, discipulando as suas ovelhas. O bom ministro também precisa estar firmado na fé e na doutrina cristã, como diz aqui na parte B do versículo. O bom ministro, ele zela pela vida espiritual, tanto dele quanto do rebanho do Senhor. Então, para sermos bom ministro e ministros zelosos pelo rebanho da igreja, que nós precisamos ser? Precisamos ser estudiosos, né? Precisamos aprender bastante, falar bastante sobre a Bíblia, conhecer, instruir, ter sabedoria de instrução. Então, aqui no versículo 7 diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te mesmo em piedade. Então, precisamos rejeitar as fábulas profanas, né? De velhas, segundo lemos aqui. Então, o que isso quer dizer, né? Superstições, mitos, lendas a respeito de determinados assuntos. Aqui nesse texto, Paulo ensina a Timóteo que certas crendices são profanas, que não edificam nem a ninguém e não edifica principalmente a igreja. Então, quando nós somos orientados a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, então a gente fica se portando como meninos espirituais. A gente fica vulnerável, somos levados pelo vento e acabamos nos levando pelos modismos, né, nos cultos, acabamos perdendo um pouco a essência do que realmente precisa ser feito, né? Que é a doutrina cristã, a doutrina de Deus e não doutrina de homens, que muitas das vezes é o que impede da gente estar continuando o trabalho. Muitas das vezes é esse o problema. A gente acredita em muitas outras coisas, se apega em doutrinas de homens e acaba esquecendo a essência que é do Espírito de Deus, de ensinar a palavra verdadeira do Senhor Jesus. No versículo 8 diz o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de que há de vir. O que a gente aprende nesse versículo 8? Que Paulo ele não estava desaprovando a ideia do bem-estar físico de ninguém.
Mas o que ele queria dizer aqui no texto é que para uma comunidade que valorizava excessivamente os exercícios físicos e o corpo, é que tais práticas, que ainda que saudável, só serviu para a própria vida, no caso a própria vida natural, né? Enquanto que a piedade, para tudo ela é proveitosa, tendo a promessa da vida presente do que há de vir, como diz aqui no versículo 8, na parte B. Então sabemos que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ele precisa sim ser bem cuidado, mas também precisamos cuidar na nossa parte, na nossa vida espiritual, para a gente conseguir fazer, cumprir nosso mandamento como bons ministros aqui na terra. Então a fidelidade do ministro, ele nos ensina da palavra de Deus no combate às heresias. E aí, também, lemos no versículo 11, que nos ensina a fazer, manda estas coisas e ensina-as, ou seja, no versículo 11, a partir do versículo 11 em diante, era uma determinação de Paulo a Timóteo para que ele não fraquejasse na administração da doutrina da igreja em Éfeso. Visto ali que na igreja de Éfeso as heresias estavam se espalhando com muita facilidade. Então, a exortação de Paulo é de grande valor para os dias atuais. E que muitas das vezes as igrejas há um desprezo pela palavra de Deus. Como eu disse, a gente confia mais no que o homem diz e acabamos esquecendo da palavra do Senhor, da promessa que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Timóteo, no versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Timóteo, ele era um jovem pastor. Ele era muito jovem. Ele foi enviado para doutrinar uma igreja onde havia já pessoas de idades avançadas, com cargos elevados, como presbíteros, e ele foi como exemplo em tudo que ele tinha. Então, o que a gente aprende é que a gente não precisa, não importa a nossa idade, né? O que importa é o nosso exemplo. O que importa, o que nós somos hoje, né? Assim, o que a gente precisa, na verdade, é ter consciência que seremos sempre o exemplo para o nosso rebanho, para os nossos liderados, para nossos familiares, quem está ao nosso redor. Por isso que precisamos cuidar do nosso modo de falar, do nosso modo de agir, até mesmo do nosso modo de vestir, porque as pessoas nos vê como um reflexo. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo aqui na Terra. Então é isso que as pessoas veem em nós, aquilo que é espelhado por Jesus. Ou se a gente faz ao contrário, as pessoas não estão vendo o que Deus está colocando sobre as nossas vidas. O versículo 13 diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O que a gente aprende nesse versículo? Que o ministro de evangelho, ele precisa estar constantemente estudando e aprendendo para que nós possamos exortar e ensinar a igreja. Infelizmente, há pessoas que nunca leu a Bíblia assim, e estudou a Bíblia. Tem pessoas que não acham importante ler a Bíblia, tem pessoas que acham que ler a Bíblia é uma perda de tempo, mas assim, não é. A Bíblia é o nosso manual diário, a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, o manual das promessas que o Senhor colocou sobre as nossas vidas e daqueles que já fizeram parte como personagens vivos aqui nela. Então, assim, nós precisamos sim estudar a Bíblia, e além de estudar a Bíblia, há muitos outros livros, há pregações, há outras coisas muito edificantes que edificam as nossas vidas e a vida da igreja. Muitas das vezes nós não procuramos isso. Então, assim, o que é importante ressaltar que nesse versículo, o ensinar tem sentido de instruir doutrinariamente na verdade. Então, assim, a gente precisa gostar de aprender também para ensinar as doutrinas da igreja, doutrina bíblica, doutrina do Senhor e não doutrina de homens. Então, o ministro de Deus, ele deve ser diligente quando ao aprendizado da palavra de Deus. E para concluir o nosso assunto de hoje, nós aprendemos o quê? Que temos que ter cuidado, pois atualmente tem muitas pessoas que estão desanimadas, desacreditadas da fé.
Então, as pessoas que desacreditam da fé do Senhor, elas têm se deixado levar por doutrina de homens, até mesmo por doutrina do inimigo. Qualquer coisa que fala para ela, ela acredita. Muitas pessoas estão vivendo isso, até mesmo os próprios crentes. Então, para combater os falsos ensinos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. É necessário a gente orar pela vida de todo o rebanho, dos que estão chegando, do que ainda vão chegar. Então, assim, tanto quanto os pastores, como nós líderes, até mesmo os liderados, precisamos conhecer as doutrinas bíblicas e também possamos ensiná-las da forma correta, né? Para que o Senhor venha nos guardar, venha guardar a igreja dos ataques do inimigo, que muitas das vezes, né, no mundo em que vivemos, nos dias que vivemos, dias difíceis, que antecedem a vida de Cristo, muito ataque maligno se levantam contra nós. E quando nós estamos apostatando da nossa fé, nós começamos a morrer espiritualmente. Então eu gostaria de deixar para reflexão sobre o que a gente leu hoje. O que você entende? O que você entende ser um bom ministro? Queria saber também de você, de acordo com o que nós ouvimos hoje, o que um bom ministro precisa fazer constantemente? E assim, qual o sentido da palavra ensinar no versículo 13, no 1 Timóteo capítulo 4? Você consegue me responder essas perguntas? Eu vou deixar para vocês, durante a semana, meditar esses versículos, memorizar alguns versículos, estudar, ler e ouvir. Precisamos botar em prática o nosso manual diário, que é a Bíblia. Então, assim, tem algumas referências bíblicas que durante a semana você se apegue um pouco à palavra, você medite, memorize, estude, leia, ouça com cuidado, com zelo a palavra do Senhor, que tem muito a nos ensinar. Versículo 13. Muitas das vezes a gente quer ensinar aquilo que nós achamos que é o certo. Mas será que verdadeiramente é isso que nós precisamos ensinar as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus ou aquelas que estão sendo lideradas pelas nossas vidas? Então que possamos nesse dia de hoje entender o que é ser bom ministro, o que é ter fidelidade como um bom ministro na casa do Senhor. Sabemos que por muitas das vezes, quando estamos desanimados, o que mais faz a gente ter vontade de fazer é parar. Onde muitas das vezes quem sofre somente é a obra do Senhor. E nós, quando somos atingidos e não ficamos enfraquecidos, e quando não conseguimos levantar, damos brecha para o diabo agir em nossas vidas. Então, que fique para a nossa reflexão de hoje, que possamos ser fiéis, que possamos ser bons ministros nessa tarde, amém? Na próxima semana eu volto novamente falando mais um pouco sobre fidelidade. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus dê bom entendimento nessa palavra na vida de cada um, amém?